This call is now being recorded. Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a nossa revisão de biologia do primeiro período. Tranquilo? O primeiro assunto que nós vamos rever é introdução à biologia. Esse assunto aqui eu vou colocar pelo menos uma questão na nossa prova sobre introdução à biologia. Vamos lá. Em introdução à biologia, como eu já falei anteriormente, nós vimos alguns conceitos que são extremamente importantes para que você entenda a biologia como um todo. Em introdução à biologia, a gente viu o que era a biologia, as partes que compõem a biologia, estudamos as características dos seres vivos. Então, eu selecionei algumas questões para que a gente pudesse rever esse conteúdo. A primeira questão que eu selecionei foi essa aqui que está no slide. Vamos lá. No mundo dos multicelulares, são aqueles seres formados por várias células, há níveis de organização superiores à célula. A partir dessa informação, assinale a afirmação verdadeira. Então é o seguinte, pessoal, antes de ir para a afirmação verdadeira, vamos só relembrar algumas coisinhas aqui. Ó. Níveis de organização dos seres vivos. Nós temos o primeiro nível, nós temos os átomos, certo? Átomos. Os átomos, eles vão formar moléculas. Vocês estudam isso em química. As moléculas vão formar as células, que é a unidade básica de todo ser vivo. Todo ser vivo é formado de células. Agora, um conjunto de células especializadas, você vai ter o tecido. A reunião de vários tecidos, você vai ter o órgão. A reunião, a junção de vários órgãos formam um sistema e todos os sistemas vão formar o indivíduo, o organismo, ok? Então, esses aqui são os níveis de organização dos seres vivos. Nós temos átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema e o indivíduo, o organismo. Ele quer saber aqui qual é o item verdadeiro. Vamos lá. Além desses aqui, pessoal, tem outros. Eu poderia continuar. Ó, um conjunto de indivíduos da mesma espécie formam uma população. Um conjunto de populações vivendo em uma determinada área vai formar uma comunidade. O conjunto das comunidades, mais os fatores abióticos, que são aqueles fatores que não têm vida, como água, luz, oxigênio, temperatura. Então, o conjunto de uma comunidade, mais os fatores abióticos, formam um ecossistema. Um conjunto de ecossistemas vai formar a nossa biosfera. Biosfera é a parte do planeta Terra que tem vida. Tranquilo? Muito bem, então esses são todos os níveis, do mais simples ao mais complexo. Então vamos analisar aqui os itens. Ó, item A, ecossistema é o conjunto das populações de uma região? Não. O conjunto das populações de uma região é a comunidade. Então está errado aqui o item A. Item B, população é formada pelos indivíduos de distintas espécies que vivem em uma mesma região em uma determinada época. Errado, pessoal. População é formado pelos indivíduos da mesma espécie, não de espécies diferentes. Então, o item B também está errado. Item C. Tecido é um conjunto de células semelhantes que se reúnem para desempenhar determinadas funções. Tecido realmente é um conjunto de células, só que essas células não são semelhantes, elas são especializadas. Por isso que o item C está errado. E claro que o item correto é o item D. Células são as unidades morfofisiológicas dos seres vivos que compõem os tecidos. Então não se esqueça, pessoal. Todos os seres vivos são formados de células. É isso que diz a teoria celular. Estude a teoria celular, ela vai estar na nossa prova. Vamos logo aqui adiantando o serviço. O que é a teoria celular? A teoria celular diz duas coisas. Primeiro, que todo ser vivo é formado de célula. Segundo, que uma célula ela só pode se originar de Professor, existente. Oi. a Aurelice está pedindo para repetir de novo sobre os níveis. Eu vou repetir. Obrigado, vou repetir. Pessoal, os níveis, ó, é porque infelizmente não deu para mim escrever todos aqui na tela, mas vamos lá, começando. Ó, átomo, os átomos formam moléculas, as moléculas vão se reunir e formar célula, que é a unidade básica de todo ser vivo, teoria celular. Todo ser vivo é formado de célula, e uma célula se origina de outra célula pré-existente. Se tu pegar várias células
e juntar, né, células especializadas, células diferentes, tu vai ter um tecido. Se tu juntar vários tecidos, tu vai formar um órgão. Um conjunto de órgãos formam o sistema, como, por exemplo, o sistema nervoso, o sistema cardiovascular, o sistema articular, né? Muito bem. O conjunto de sistemas, pessoal, o conjunto de sistemas forma o nosso corpo, o indivíduo, o organismo. Pronto, só deu para me escrever até aí, só que isso continua, essa brincadeira continua. Tem mais níveis. Se tu pegar vários indivíduos, vários organismos da mesma espécie em uma determinada região, a gente chama isso de população. Depois, o conjunto de várias populações forma uma comunidade. O conjunto de todas as comunidades de uma área, mais os fatores abióticos. O que são fatores abióticos? São aqueles fatores que não têm vida, mas são importantíssimos para a vida. Quais são os fatores não vivos que são importantíssimos para a vida? Luz, água, temperatura, salinidade, pH, enfim. Então, tu pega o conjunto das comunidades, tu pega todas as comunidades e os fatores abióticos, aí tu vai ter um ecossistema. Ecossistema, pessoal, o tamanho não é importante. Tu pode ter um ecossistema grande e um ecossistema muito pequeno. Exemplo, a floresta amazônica é um ecossistema. Na floresta amazônica, tu vai ter várias comunidades e tu vai ter ali também os fatores abióticos. Tu vai ter água, tu vai ter luz, tu vai ter temperatura, pH, umidade, salinidade, ok? Só que um copo com água também pode ser considerado um ecossistema. Como assim, professor? Vamos lá, um copo com água. Se dentro daquele copo com água tiver protozoários, bactérias, algas, tu tem ali uma comunidade. E naquele copo com água, tu vai ter também salinidade, tu vai ter temperatura, tu vai ter luz, ok? Então, observe que um copo com água também pode ser considerado um ecossistema. E, por fim, e não menos importante, o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra forma a biosfera. Professor, o que é biosfera? É a parte do planeta Terra onde você encontra vida. Escolha a alternativa que apresenta os níveis de organização biológicas em ordem decrescente. Ele quer do maior para o menor, ok? Ordem decrescente, do maior para o menor. Aqui, ó, biosfera, beleza. O maior nível de organização biológica é a biosfera. Biomas, ok. Comunidade e ecossistema. Aqui é o seguinte, ecossistema ele é maior que comunidade, então ecossistema deveria estar aqui na frente de comunidade. Por isso que esse item A está errado. Vamos para o item B. No item B nós temos ecossistemas, tranquilo. Comunidades, agora sim, ó. Ecossistema é maior que comunidade. Então, ecossistema, comunidade, populações, ok. Organismo e sistema. O item correto aqui é o item B de bola. Tranquilo? Item B de bola. Vamos agora para a próxima questão que eu selecionei aqui. Em relação à capacidade ou à incapacidade dos seres vivos de produzir material orgânico a partir de substâncias simples, são classificados como, assinale a alternativa correta. Pessoal, vem aqui comigo, preste atenção. Isso aqui é uma questão bem simples, muito interessante. Os seres vivos, eles são classificados em duas categorias, certo? Isso aqui é a introdução à biologia, eu já expliquei para vocês. Os seres vivos, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. O que é um ser autótrofo, professor? Um ser autótrofo é aquele ser que consegue produzir, ele consegue fabricar o próprio alimento. Olha que coisa mágica. Professor, eu não consigo produzir o meu próprio alimento. Então, você já percebeu que você não é autótrofo. Quem é autótrofo? Quem consegue produzir o próprio alimento? As plantas, as algas, as cianobactérias. Esses seres, eles produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Então, você sempre ouve falar em fotossíntese e muitas vezes você não sabe o que significa. Pessoal, fotossíntese é o principal processo bioquímico do planeta Terra. Então, a fotossíntese, os seres vivos que fazem fotossíntese é para produzir o alimento, ok? Já os seres que não conseguem produzir o próprio alimento, que é o nosso caso, eles são chamados de heterótrofos, seres que não produzem o próprio alimento. Nós temos que ingerir os alimentos, porque nós não conseguimos fabricar, já que nós não fazemos fotossíntese. Então, respondendo aqui a questão, ó, em relação à capacidade ou a incapacidade dos seres vivos de produzir matéria orgânica. O que é matéria orgânica, pessoal? É alimento.
capacidade e incapacidade dos seres vivos de produzirem um alimento. A partir de substâncias simples, eles são classificados como autótrofos e heterótrofos. O item certo aqui é o item B de bola. B de bola. Vamos para a próxima questão. Essa questão também que eu selecionei para que a gente possa ver ela com calma. Ao estudar os seres vivos, os pesquisadores se depararam com duas ideias aparentemente contraditórias, que podem servir de motivação para uma discussão. Primeiramente, é de forma bem visível, os organismos vivos podem ser muito diferentes uns dos outros. Por outro lado, por maiores que sejam suas diferenças, eles têm uma característica, uma série de características em comum, que, de certa forma, descrevem o que é um ser vivo. Sobre essas características, podem-se afirmar que, pessoal, é o seguinte, os seres vivos, eles são muito diferentes uns dos outros, isso aí é lógico, é só você observar. Só que mesmo sendo muito diferentes uns dos outros, os seres vivos, eles apresentam algumas características em comum, ok? Como, por exemplo, o célula, né? Todo ser vivo é formado de célula. Agora vamos analisar aqui e descobrir quais são as características semelhantes em todos os seres vivos. Vamos lá, item A. O item A diz o seguinte, ó. O metabolismo é a capacidade que o ser vivo possui de manter seu ambiente interno estável. Pessoal, errado. Metabolismo, vocês têm que saber o que é metabolismo. Metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem no corpo de um ser vivo. No seu corpo ocorrem milhares de reações químicas. O conjunto dessas reações químicas nós chamamos de metabolismo. Então, a definição aqui de metabolismo está errada, por isso que não é o item A. Vamos para o próximo, item B. A capacidade de responder às mudanças do meio é uma característica dos seres vivos, denominada sensibilidade. Errado, pessoal. Realmente, os seres vivos, eles têm essa capacidade de responder a estímulos do meio. Só que o nome disso não é sensibilidade, e sim reação ao movimento. Os seres vivos têm essa característica. Todo ser vivo, ele reage ao movimento, ele reage às mudanças do meio. Então, o item B também está errado. Item C. O crescimento, todo ser vivo cresce. O crescimento se refere ao aumento em tamanho. Ok. Ele pode ser devido a um aumento do volume das células existentes ou do número de células. Correto. Resposta item C. Aí deixa eu explicar com calma isso aqui para vocês. Galerinha, é o seguinte. Todo ser vivo cresce. É uma característica dos seres vivos. Entretanto, um ser vivo que é formado só por uma célula, ele só tem uma célula, ele vai crescer em volume, a célula aumenta de tamanho. Os seres vivos que são pluricelulares, que têm muitas células, como o nosso caso, nós aumentamos a célula de volume, mas também nós crescemos porque as células se multiplicam. Então, elas aumentam o volume e aumentam o número de células também. Se você pegar uma criança e um adulto, pode ter certeza, o adulto ele vai ter muito mais células do que a criança. Beleza? Então, o item certo aqui é o item C de casa. Eu queria que vocês participassem e fossem colocando aí as respostas no chat, ok? Para mim ver se vocês acertam ou se vocês erram as questões, para mim ter uma noção. Então, vamos lá. Lendo essa questão aqui, ó. Vamos ver aqui qual foi a próxima questão que eu selecionei. Pronto. Os organismos vivos são assim denominados por apresentarem, entre outras propriedades, metabolismo próprio. Pronto. Então, de novo, o ser vivo ele tem um monte de característica, um monte. Uma das principais características dos seres vivos é que eles têm metabolismo. Metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem no interior dos seres vivos. Pessoal, isso é muito importante. Considerando essa informação, das seguintes alternativas, qual não é uma característica dos seres vivos? Então, os seres vivos eles possuem várias características. Qual é aquela característica que não pertence aos seres vivos? O que vocês acham? Coloca aí no chat o item. Vamos lá. Item A. Item A, pessoal.
Tem gente aqui que colocou o B, o E, vamos ver. Vamos lá, começando aqui, o item B. São estruturados por proteínas. Meus amores, isso aqui é uma característica de todo ser vivo. Não se esqueça das nossas aulas passadas. Ó, eu falei para vocês, pessoal, as proteínas elas são extremamente importantes. Qual é a substância mais abundante no nosso corpo? É a água. Depois da água, a segunda substância mais abundante no nosso corpo são as proteínas. Tudo no nosso corpo é feito por proteína. Quando eu digo no nosso corpo, é o corpo dos seres vivos. Todo ser vivo tem proteína. Se você pegar um sapo, se você pegar um macaco, se você pegar uma água viva, se você pegar uma bactéria, todos eles vão ter proteínas. Até, pessoal, até o vírus, que muita gente diz que não é ser vivo, até o vírus tem proteína. Então, as proteínas é sim uma característica do ser vivo. Então, você não pode marcar esse item, porque ele quer uma característica que não pertence aos seres vivos. Então, o B não é. Aqui marcaram também o E. O E possui genoma composto por base de nucleotídeo. Tá certo. Pessoal, todo ser vivo, ele tem genoma, ele tem material genético, tem DNA e RNA. Tu já viu um ser vivo sem material genético, sem DNA e sem RNA? Não existe, pessoal. Então, o item E está correto, você não marca. Vamos lá. Estão dizendo aqui que é o item D. São mantidos por reações enzimáticas. O que é enzima? Enzima, pessoal, são proteínas. Enzimas são proteínas. Olha que interessante. No nosso corpo ocorrem reações químicas, certo? No nosso corpo ocorrem milhares de reações químicas. O nome disso, metabolismo. Adivinha? Quem é que controla as reações químicas? Quem controla as reações químicas, quem controla o nosso metabolismo, pessoal, são as proteínas. E é um tipo especial de proteínas chamadas enzimas. As enzimas são proteínas que aceleram as reações químicas. Ok? Então, aqui disseram que o item certo. De acordo com a teoria celular, é o item A, né? O que é que diz a teoria celular, pessoal? Todo ser vivo é formado de célula. Olha o item A. Os seres vivos podem ser celulares ou acelulares? Não. O item A está errado, então você marcaria o item A, que a resposta é o item A. Ainda bem que a maioria acertou, né? Item A. Agora nós vamos para o próximo assunto. Próximo assunto, origem da vida, pessoal. Vai ter pelo menos 3 questões sobre a origem da vida. Então, muita atenção nesse assunto, ok? Vamos lá. Primeira questão sobre a origem da vida que eu acho muito importante. Em 1668, foi feita uma investigação da suposta origem de vermes em corpos decompostos. O experimento feito com pedaços de carne crua dentro de frascos abertos e fechados com gás confirmou e comprovou que não havia geração espontânea de vermes a partir de corpos em decomposição. Nessa época, quem foi o responsável por esse experimento? Pessoal, vem para cá. Antes de responder essa questão, eu já vou logo fazer aqui um resumo sobre a origem da vida, que é para a gente responder as próximas questões com mais calma. Vamos lá. Ó, a origem da vida. O homem, ele sempre se perguntou como que a vida surgiu no nosso planeta. O homem sempre fez essa indagação. Aí surgiram algumas teorias que procuravam explicar. Uma das teorias é a teoria do criacionismo, que todo mundo conhece. Segundo o criacionismo, Deus, um ser supremo, criou todos os seres vivos. Ok? Criacionismo. Lembrando que o criacionismo, entre outras coisas, ele defende o fixismo. O que é o fixismo? O fixismo é aquela ideia que diz que as espécies não mudam com o passar do tempo. Ok? Professor, por que quem acredita no criacionismo acha que as espécies não mudam com o passar do tempo? Por quê, professor? Porque quem acredita no criacionismo entende que Deus é perfeito e tudo que ele cria também é perfeito. Logo, as espécies não têm a necessidade de sofrerem mudanças ao longo do tempo. Beleza? Criacionismo. Outra teoria também, pessoal, é a panspermia. Panspermia. A panspermia diz que a vida surgiu aqui na Terra, ela veio de outra parte do universo. Então, meteoritos trouxeram seres resistentes
E esses meteoritos, ao entrarem na atmosfera da Terra, trouxeram esses micro-organismos. Só que a panspermia, ela não é muito aceita no meio científico. Por que a panspermia não é muito aceita, pessoal? Porque a panspermia não responde à pergunta: como que surgiu a vida? Ela transfere para outro local. Beleza. Se a vida veio de outro local do universo, que não a Terra, como que a vida surgiu nesse outro local? Então, é uma teoria que é meio que falha, né? Ela não explica como que a vida surgiu. Então, além da panspermia que diz que a vida tem origem extraterrestre, nós temos também a teoria da abiogênese, que eu queria destacar essa teoria da abiogênese, pessoal. Muito importante. A abiogênese é a teoria que diz que a vida surge do nada, de matéria inanimada, ok? Então, de acordo com essa teoria, algumas substâncias possuem um princípio ativo, e a partir desse princípio ativo, essa substância, essa matéria inanimada, ela conseguia originar vida. Exemplo, eles acreditavam que os sapos, eles surgiam nos pântanos. Então, nos pântanos, ali naquele lago, existia um princípio ativo e fazia com que os sapos surgissem. Outra coisa que eles acreditavam bastante é que ratos, tinha até uma receitazinha, eu falei para vocês, tinha até uma receita. Se você pegasse uma blusa suada, suja, colocasse em um canto escuro e úmido e jogasse naquele local farelo de milho, depois de 21 dias surgiam ratos. Então, de acordo com a teoria da abiogênese, ali aquela blusa suja, suada, tinha um princípio ativo e fazia surgir ratinhos. Só que, na verdade, nós sabemos que o que ocorria é que ratos iam até o local, encontravam o alimento e acabavam gerando ali os seus descendentes. Ok? Muito bem. Nunca ninguém parou para observar, porque se tivesse parado para observar, iam ver que não era a blusa que originava os ratinhos, e sim outros ratinhos que existiam, pré-existentes. Muito bem. A teoria da abiogênese, as pessoas acreditaram nela durante um período de mais de 2.000 anos. Muita gente acreditava na abiogênese, que a vida poderia surgir de matéria inanimada, de algo que não era vivo. E, por fim, não menos importante, a teoria da evolução química, que é a mais aceita atualmente. De acordo com a teoria da evolução química, devido às condições da Terra primitiva, surgiram compostos orgânicos, e esses compostos orgânicos possibilitaram o surgimento dos primeiros seres vivos. Tranquilo? Muito bem. Então, aqui o item correto, pessoal, né, esse experimentozinho lá dos frascos, né, um aberto com carne e o outro vedado, também com um pedaço de carne. Então, esse frasco que estava aberto, as moscas vinham e colocavam os ovos. Depois de algum tempo, surgiam aqui larvas, evidentemente, né? As larvas, no caso, se alimentavam da carne e originavam outras moscas. Nesse recipiente que estava vedado aqui com gases, a mosca não conseguia entrar, consequentemente não colocava os ovos na carne e a carne ficava intacta. Então, quem fez esse experimento provou que a teoria da abiogênese ela não era verdadeira. Ou seja, a vida ela não surge a partir da carne, não é a carne que origina a vida. Na verdade, é outro ser vivo que vai até a carne, põe seus ovos e os ovos se desenvolvem. Quem fez esse experimento aqui, vocês acertaram, foi um cara chamado Francisco Redi. Bem de bola. Vamos para o próximo. Outro cara muito interessante foi esse aqui, ó. Quem foi, pessoal, que fez o experimento conhecido como pescoço de cisne? Quem foi que fez esse experimentozinho aí? Esse experimentozinho aqui, ele foi muito importante para acabar de uma vez com a teoria da abiogênese, ok? Porque é o seguinte, ó, o Pasteur, lembra lá? Aliás, o Francisco Redi fez um experimento, e ele deu uma abalada na teoria da abiogênese, só que ele teve azar, porque quando ele fez esse experimento, inventaram um microscópio, e com a invenção do microscópio, descobriram seres microscópicos, como, por exemplo, protozoários, algas, bactérias, e as pessoas achavam que esses seres simples, eles não eram capazes de se reproduzir. Esses seres simples, eles se originavam do nada. Então, para esses seres mais simples, a teoria da abiogênese continuou valendo. Aí vê esses rapazinho aqui, ó, que fez um experimento para provar que realmente a teoria da abiogênese não era verdadeira. Se eu lhe perguntar na prova,
qual foi o cientista que acabou com a teoria da abiogênese? Foi um cara chamado Louis Pasteur, ok? Então, se você analisar aqui os itens, vamos lá, ó. Item A, quem fez lá o experimento? Charles Darwin? Não. Francisco Red? Não. Red fez o experimento com os frascos de carne. Aristóteles também não. Louis Pasteur. Agora sim. Louis Pasteur fez o experimento do pescoço de cisne, provou que a teoria da abiogênese não era verdadeira, que a teoria verdadeira era a teoria da biogênese. Ou seja, o que é que diz a teoria da biogênese? Um ser vivo só pode se originar de outro ser vivo. Item D de dado. Nem deu um tempo para vocês responderem, né? Vamos para cá, essa questão aqui eu queria que vocês me ajudassem a responder, ó. Me ajuda a responder essa questão aqui. Em relação à teoria da endossimbiose, isso aqui pode aparecer na prova. Endossimbiose, é muito importante. Dê uma pesquisada, olha o que é endossimbiose. Marque a alternativa correta. Pessoal, a teoria da endossimbiose, ela está relacionada a duas organelas. A mitocôndria e ao cloroplasto. Então, deixa eu explicar com calma que alguns alunos ainda não tiveram essa aula, né? Não compreendem. Então, vamos lá, pessoal. Ó, eu já disse para vocês em uma aula passada que a célula é a unidade básica de todo ser vivo. E que tudo que a célula faz, tudo que você faz, a célula também faz. Tudo, pessoal. Tudo que você faz, a célula também faz. Pelo menos as principais funções. Você respira, a célula também respira. Você se alimenta, a célula também se alimenta. Você elimina excretas, a célula também elimina excretas. Então, tudo que você faz, a célula também faz. Pelo menos as principais funções. Você possui órgãos, você tem coração, fígado, pulmão, a célula tem organelas, ok? E tem duas organelas que são muito importantes, que é a mitocôndria, que está presente em todos os seres vivos eucariontes, e você tem o cloroplasto. O cloroplasto é a organela responsável pela fotossíntese. Então, só tem cloroplasto quem faz fotossíntese. A teoria da endossimbiose é sobre mitocôndria e cloroplasto. De acordo com essa teoria, pessoal, de acordo com a teoria da endossimbiose, as mitocôndrias e os cloroplastos, eles foram em algum momento englobados, certo? E passaram a viver em simbiose com esse ser procarionte primitivo. Então, existia um ser procarionte primitivo, esse ser procarionte primitivo englobou uma bactéria, e essa bactéria fazia fotossíntese. Essa bactéria originou o que a gente chama de cloroplasto. Esse ser procarionte primitivo, ele também ele englobou uma outra bactéria, uma outra célula, que fazia respiração aeróbica. Essa outra bactéria que fazia respiração aeróbica originou a mitocôndria, ok? Então, vamos aqui ler os itens com calma. Tanto os plastos quanto as mitocôndrias originaram-se de vírus? Não. São de bactérias. De acordo com a teoria da endossimbiose, os cloroplastos e as mitocôndrias se originaram a partir de bactérias primitivas, ok? Item B. Explica a origem das mitocôndrias e dos plasmodesmos nas células eucariontes. A endossimbiose, a teoria da endossimbiose, ela explica a origem das mitocôndrias, ok, e dos cloroplastos, e não dos plasmodesmos. Ele tentou lhe confundir aqui. Plasmodesmo, pessoal, é uma estrutura que está presente na célula vegetal que liga duas células. É um canal entre duas células. Beleza? Então está errado por isso. Item C. Uma das evidências em favor da teoria da endossimbiose é que as mitocôndrias e os plastos não são capazes de realizar síntese de proteína. É o contrário. Uma das evidências que prova a teoria da endossimbiose é que mitocôndria e cloroplasto, eles conseguem sintetizar proteínas, eles conseguem se autoduplicar. Então está errado. Item D. As primeiras células eucarióticas eram anaeróbicas, mas adquiriram a capacidade de respirar oxigênio quando passaram a abrigar em seu interior bactérias respiratórias. Ok. Item D de dado. Belezinha? Item D de dado. Deixa eu ver aqui qual foi a próxima questão que eu selecionei. É uma questãozinha do Enem. Essa aqui vocês vão saber. Questão do Enem.
Essa, pessoal, vamos lá. Me ajudem, por favor, nela. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgiram espontaneamente do arroz cozido, teoria da abiogênese, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Pessoal, teoria da geração espontânea e teoria da abiogênese é a mesma coisa. Diz que um ser vivo surge de algo que não é vivo. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente que o que foi que Redi e Pasteur provaram, pessoal? O que foi que eles provaram? Vamos lá. Ó, item A. Me ajudem aí, vão colocando as respostas no chat. Item A. Redi e Pasteur provaram que seres vivos podem ser criados em laboratório. Não. Foi isso que eles provaram, não. B. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos. Ele provou isso? Também não. C. Redi e Pasteur provaram que o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Exatamente. Aqui ficou faltando um acento, né? Os seres vivos, pessoal, eles são oriundos da reprodução de outros seres vivos pré-existentes. Item C de casa. Vocês acertaram aí. Muito bem. C de casa. Agora nós vamos para um próximo assunto. Vamos lá, próximo assunto. Compostos inorgânicos. Compostos inorgânicos, para quem não se lembra, água e sais minerais. 3 questões, pelo menos, desse assunto. Pelo menos 3. Ok? Vamos lá. Água e sais minerais. Essa questão eu já trabalhei com vocês, então eu vou passar. Vamos para essa aqui, ó. Ó. Analise as seguintes proposições. Vão tentando responder aí. Atua como solvente universal, sendo de extrema importância para as reações químicas ocorridas nas células dos seres vivos. Outras funções importantes são transportes de íons e moléculas pelo corpo, regulação térmica e ação lubrificante. Próximo. São encontrados em 2 formas: solúveis, encontrados em forma de íons, e insolúveis, fazendo parte de estruturas esqueléticas, etc. E apresentam cerca de 1% da composição celular. As substâncias descritas são, aqui pessoal, eu descrevi 2 substâncias, 2. Não sei se vocês perceberam, tem essa aqui de cima e a de baixo. Vamos lá. Atua como solvente universal. Quem seria o solvente universal, pelo amor de Deus? É a água. Ok? É o composto orgânico água. Por que a água é considerado solvente universal? Porque, pessoal, a água é uma substância polar e a maioria das substâncias do nosso corpo também são polares. Então, semelhante dissolve semelhante. A água ela consegue dissolver a maioria das substâncias que estão presentes no nosso corpo. Por isso que ela é um solvente universal. Além disso, a água as reações químicas vão ocorrer normalmente em meio aquoso, em água. Então, para ter as reações químicas, para que o seu metabolismo funcione perfeitamente, é importante ter a presença de água. Outras funções da água, pessoal, elas transportam substâncias. O sangue ele é formado principalmente de água. O sangue serve para transportar substâncias, moléculas. A água, ela regula a nossa temperatura, a água, ela tem ação lubrificante. Nas nossas juntas, nas nossas articulações, tem uma grande quantidade de água para evitar o atrito entre os ossos, ok? Já, aqui, ó, são encontrados em 2 formas, solúveis e insolúveis, e representam 1% da composição celular. Isso aqui são os sais minerais. Item correto, item D de dado. Item D de dado. Vamos para a próxima questão.
Ó, isso aqui provavelmente vai estar na prova. É muito importante essa questão, pessoal. A água é a substância em maior quantidade no corpo dos seres vivos. Isso aí vocês já sabem. Só que a quantidade de água, ela varia, pessoal. A quantidade de água, ela varia de acordo com 3 fatores. Ok? Aí a questão que quer saber justamente isso. Ó. A taxa de água em um organismo pode variar de acordo com alguns fatores. Quais são eles? Quais são os fatores que fazem com que a quantidade de água varie? Primeiro fator, idade. Um jovem, uma criança, tem muito mais água no corpo do que um adulto. E um adulto vai ter mais água no corpo do que um idoso. Então, com o passar do tempo, você vai perdendo água, ok? A quantidade no seu corpo vai diminuindo. Outro fator, pessoal, é a idade, a espécie, ok? Então, a quantidade de água ela varia de espécie para espécie. No nosso corpo, mais ou menos 65% é água. Se tu pegar uma água viva, que é um quinidário vai ter ali 95% do seu corpo formado de água. Então, a espécie, dependendo da espécie, a quantidade de água também pode variar. E, por fim, não menos importante, eu já expliquei. Me diga o seguinte, vem comigo, ó. Pessoal, a água, né, solvente universal, ela dissolve todas as substâncias que estão presentes no nosso corpo, a grande maioria. Lembra das reações químicas do nosso metabolismo? Para ocorrer as reações químicas, para que o metabolismo ocorra, é necessário água. Por quê? Porque a água ela consegue dissolver a maioria das substâncias. Então, a quantidade de água ela varia de acordo com a atividade metabólica. Quanto maior a atividade metabólica, maior a quantidade de água. Entendido? Então, vamos aqui só recapitular. A quantidade de água ela pode variar de acordo com o quê? Com a idade, com a espécie e com a atividade metabólica. Quanto maior a atividade metabólica, quanto mais reações químicas ocorrer, mais água é necessário. Exemplo aqui para que vocês tenham uma ideia. Me responda aí no chat. Onde vocês acham, mas é para responder mesmo, viu? Onde vocês acham, pessoal, que vai ter mais água? Num dente, em uma célula do dente ou numa célula do seu cérebro? Coloque aí no chat, por favor. Com certeza, vai ter mais água, pessoal, em uma célula do seu cérebro. Aí você se pergunta por quê? Bem simples, pessoal. No seu cérebro ocorrem mais reações químicas do que no seu dente. Então, como ocorrem mais reações químicas, como a atividade metabólica é maior, você precisa de mais água. Entendido? Muito bem. Então, o item certo aqui é o item atividade metabólica, idade e espécie. Item C de casa. Muito bem. Vamos para o próximo. Agora, sais minerais. Os seres vivos são formados quimicamente por 2 grandes grupos de compostos: os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos. Os minerais inorgânicos desempenham funções importantíssimas para o ser vivo e a deficiência de algum deles no nosso corpo pode causar diversas doenças e prejuízos à saúde. O mineral, que é responsável pela constituição da hemoglobina e está relacionado ao transporte de oxigênio pelo sangue, cuja deficiência pode causar a doença conhecida como anemia, é... Pessoal, prestem atenção. Ó, você tem a água, que é um composto inorgânico, e você tem os sais minerais, que também é um composto inorgânico. A água é a substância em maior quantidade no seu corpo. Os sais minerais, o seu corpo não consegue produzir. Você precisa ingerir os sais minerais, só que em pequena quantidade, ok? Os sais minerais, eles são importantíssimos para a manutenção do seu corpo, né? Se você deixar de se alimentar de algum sal mineral, você pode ter alguma doença. Então, vamos lá. Nós temos o sangue, certo? O sangue, vocês sabem que ele transporta substâncias. Entre as substâncias que o sangue transporta, nós temos os gases, o oxigênio e o gás carbônico. Então, o que é que tem no sangue, pessoal? No sangue nós temos... O sangue é um tecido. O sangue ele é formado por diferentes tipos de células. Uma dessas células que está presente no sangue é a hemácia, glóbulo vermelho. Glóbulo vermelho e hemácia são sinônimos, é a mesma coisa. Então, nós temos lá os glóbulos vermelhos, as hemácias, que carregam o oxigênio, certo? O
que acontece? Na membrana plasmática das hemácias, nós temos uma proteína chamada hemoglobina. E essa proteína hemoglobina que carrega o oxigênio. Então, olha que legal, tu tem lá o glóbulo vermelho, na membrana do glóbulo vermelho tu tem a hemoglobina, a proteína. Essa proteína é que se agarra com o oxigênio e transporta o oxigênio até as nossas células. Só que para que a hemoglobina consiga fazer a sua função, que é agarrar o oxigênio, ela precisa de um sal mineral. Na estrutura da hemoglobina, tu tem um sal mineral. Qual sal mineral é, pessoal? É o ferro. Então, no nosso sangue, na nossa hemoglobina, tem ferro. É por isso, pessoal, que o nosso sangue, ele é vermelho. É por isso que o nosso sangue é vermelho. É por isso que, às vezes, quando você leva um corte, você percebe que o sangue, ele tem cheiro de ferrugem. Tranquilo? Tranquilo. Então, a alimentação rica em feijão, principalmente, você vai encontrar ferro. Você vai encontrar ferro principalmente no feijão e em fígado. Para quem gosta, né? Beleza? Item E. Vamos para essa questão aqui. Vamos respondendo aí. 2 sais minerais extremamente importantes são o sódio e o potássio, que atuam no funcionamento das células nervosas, permitindo que haja, então, lá, sódio e potássio, pessoal. Qual é a importância do sódio e do potássio? Qual é a importância dele para as células nervosas? Pessoal, o sódio e o potássio, eles são extremamente importantes para a propagação do impulso nervoso. A gente vai estudar mais adiante uma coisinha chamada bomba de sódio e potássio. Então, memorize aí. Bomba de sódio e potássio. O que é isso, professor? Para ter bomba de sódio e potássio, tu precisa de sódio e potássio, que são 2 sais minerais. A bomba de sódio e potássio ela é responsável pela propagação do impulso nervoso. Ok? Então, os impulsos nervosos, eles dependem dessa bomba de sódio e potássio. Muito bem, então o item correto aqui é o item C. O sódio e o potássio, eles também são importantíssimos para a regulação do nosso equilíbrio osmótico. Então, o nosso equilíbrio osmótico, que diabo é isso, professor? Equilíbrio osmótico, tá me esculhambando? É a quantidade de água que tem no nosso corpo. Então, para o equilíbrio osmótico, o sódio e o potássio, eles são extremamente importantes. Vamos lá, próxima questão. Os sais minerais são reguladores e desempenham diversas funções relacionadas com o metabolismo. São considerados ativadores enzimáticos. De novo, pessoal, enzimas são proteínas que participam do metabolismo celular. Então, são considerados ativadores enzimáticos. O que isso significa, pessoal? Para que uma enzima funcione, para que uma proteína funcione, para que ela desempenhe o seu papel, é importante a presença de sais minerais. Os sais minerais, eles também são essenciais para o funcionamento celular. Sobre isso é correto afirmar. Vamos lá, sais minerais. Item A. O sódio interfere na pressão arterial e no volume celular? Sim ou não? O que vocês marcaram aí? Marcaram ainda não, né? Pessoal, o sódio é exatamente isso. A resposta aqui é o item A. Agora, deixa eu explicar por que é o item A. Por que faz mal comer sódio? Por que faz mal comer sal de cozinha, né? Sal de cozinha, pessoal, é o famoso NaCl, cloreto de sódio. Então, tu vai ter no sal de cozinha, tu vai ter sódio e cloreto. Então, por que faz mal se alimentar de muito sal? Vou explicar para vocês. Ó, pessoal, onde é que a gente vai encontrar maior quantidade de água? É dentro da célula ou fora da célula? O que vocês acham? A maior quantidade de água está no meio intracelular. Então, tu vai encontrar muita água dentro da célula. Porém, entretanto, se você se alimenta com uma alimentação rica em sal, pessoal, o sal, ele absorve água. Tem uma coisinha que a gente vai estudar nas próximas aulas, chamada osmose. Osmose. Pessoal, que diabo é osmose? Osmose é a movimentação de água. A água se movimenta, pessoal. Então, a movimentação da água de um meio
menos concentrado para um meio mais concentrado, a gente chama de osmose, beleza? Vou dar um exemplo aqui de osmose para vocês. Quando você pega, não faça isso não, que é feio. Você pega sal e coloca em cima do sapinho. Quando você pega o sal e coloca em cima do sapinho, não faça isso, pelo amor de Deus. Deixe de ser cruel. Pessoal, ocorre ali osmose. O que acontece? A água que está presente no corpo do sapinho, a água sai do corpo do sapo e vai para o sal. Então, quando você joga sal em cima do sapo, o sapinho ele perde água, ele desidrata. Você queima a pele dele. E lembrando, pessoal, que o sapo, ele respira também pela pele. O sapo, ele tem respiração pulmonar, como a gente, mas o sapinho também tem respiração cutânea. Ele também respira pela pele. Então, você fazendo um esquema na pele dele, você quer matar o bichinho, né? Pelo amor de Deus, não faça isso não. Ok? Então, a osmose é o deslocamento de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. E qual seria este meio mais concentrado? Onde tem muito sal, onde tem muito sais minerais. Sabendo disso, imagina a seguinte situação. Tu te alimenta, alimento rico em sal. Esse sal vai para a tua corrente sanguínea, vai para o teu sangue. Então, o teu sangue, pessoal, ele está muito concentrado. Tem muito sal no teu sangue. O sangue, ele passa pelas nossas células. Quando o sangue passa pelas nossas células, o que acontece? A água que está dentro da sua célula, ela vai para o sangue. Então, aumenta o volume do sangue, consequentemente, o teu coração tem que fazer mais força para bombear o sangue. Aumenta a pressão arterial. Então, o item correto aqui é o item A. Ó. O sódio interfere na pressão arterial e no volume da célula. Item A de amor. Belezinha? Vamos para a próxima aqui. Deixa eu ver aqui qual foi. Pronto, essa questãozinha aqui, ó. A água é de importância vital para todos os seres vivos. Sob o ponto de vista biológico, entre as propriedades físico-químicas, podemos citar 3 fundamentais que são. Eu quero saber aqui qual é a função da água. Função da água. Vamos lá. Item A. Baixo poder de dissolução, errado. Aqui já está errado, nem vou ler o resto do item. Pessoal, a água ela consegue dissolver a maioria das substâncias, então ela tem um alto poder de dissolução e não um baixo. Errado, item A. Item B. Grande poder de dissolução, ok. Pequena tensão superficial, errado. Errado. A água tem alta tensão superficial. Professor, o que é tensão superficial? A tensão superficial é aquela películazinha, aquela camada que se forma na superfície da água. Tu tem um lago, certo? Tu tem um lago. Então, na superfície do lago forma uma películazinha chamada tensão superficial, que permite um mosquito pousar na água, por exemplo. Item C, grande poder de dissolução, ok. Pequena tensão superficial, errado de novo. Vamos para o item D. Grande poder de dissolução, ok. Grande tensão superficial, ok. E alto calor específico, ok. Professor, alto calor específico, que marmotagem é essa? Isso significa, pessoal, que a água ela precisa de uma grande quantidade de calor para poder variar a temperatura. Isso é extremamente importante. Deixa eu explicar para vocês. A água, como tem um alto calor específico, o calor específico dela é alto, certo? É um dos maiores que tem, inclusive. Então é necessário uma grande quantidade de calor para a água poder variar a temperatura. Isso é importante por quê? Isso é importante para que o nosso corpo mantenha a temperatura constante. Lembrando que a nossa temperatura é o quê? 37 graus Celsius, né? Acima disso, você está febril. Então, mesmo que você esteja em um ambiente muito quente, a sua temperatura vai permanecer constante. Por quê? Porque a água, que é a maior parte do seu corpo, ela tem um alto calor específico. Ela não vai variar a temperatura. Beleza? Isso é extremo. Professor, por que é importante a gente manter a temperatura constante? Por que a minha temperatura tem que ser 37 graus? Por que não pode ser mais nem menos? Não pode variar? Pessoal, por causa das proteínas. Barra enzimas. Lembrando que enzima é proteína, é um tipo de proteína. Pessoal, as proteínas, elas trabalham, elas fazem tudo no nosso corpo. Lembra que eu falei isso? Aí o que acontece? Só que elas trabalham em uma temperatura ideal. Qual é a temperatura ideal? A maioria das proteínas que estão no nosso corpo,
A temperatura ideal é essa aqui, ó, 37 graus. Então, se tu diminui essa temperatura ou se tu aumenta essa temperatura, as proteínas elas vão passar a trabalhar de forma mais lenta, podendo até, inclusive, pessoal, você desnaturar uma proteína, ela para de funcionar e não volta mais, é irreversível em alguns casos. É igual você. Então, tá lá, 25 graus Celsius, é uma temperatura legal. Se baixa para 0 graus Celsius, você vai se incomodar. Se vai lá para 50 graus Celsius, você também vai se sentir incomodado. A mesma coisa são as proteínas, ok? Muito bem. Então, item D de dados. Próxima questão. Pronto, essa questão aqui, ó. Me ajudem a responder aí. Elementos que fazem parte da constituição das moléculas de ATP, então sais minerais. Eu quero saber qual é o sal mineral que faz parte da molécula de ATP. Professor, o que é ATP? Adenosina trifosfato. Explicando para você. Você se alimenta para conseguir energia, certo? Essa energia vem de onde? O seu corpo, pessoal, ele guarda a energia dos alimentos, então a energia está nos alimentos. Você retira a energia dos alimentos. E onde é que o seu corpo guarda essa energia que é retirada dos alimentos? Na molécula de ATP, adenosina trifosfato. Aí quando você precisa de energia, essa moléculazinha aqui fornece. Então ela é a nossa moeda energética, beleza? Então no ATP você tem sal mineral. Qual é o sal mineral que está presente no ATP? É o que a questão está querendo saber. Clorofila. A clorofila é o pigmento verde das plantas. Por que a maioria das folhas são verdes? Porque nas folhas tu encontra clorofila, que é um pigmento. A clorofila ela consegue captar a luz do sol. Qual a importância disso? Para fazer fotossíntese. Então tu nunca parou para pensar, né? Ah, a folha é verde. Por que a folha é verde? Porque tem clorofila e a clorofila capta a luz do sol. Na clorofila também tu tem um sal mineral. Qual é o sal mineral presente na clorofila? E por fim a hemoglobina. A hemoglobina você já sabe que é o ferro, né? Já sabe que é o ferro. Então, ó, respectivamente, tu já sabe que o último nome é ferro. O último nome é ferro. Então, o item ou é o C ou é o D. A maioria aqui está dizendo que é C. E a resposta certa é, vamos lá, ATP, adenosina trifosfato. Trifosfato. O ATP tem fosfato. Clorofila, tu vai ter magnésio. E na hemoglobina, tu vai ter ferro. Item C de casa. Muito bem. Vamos para a próxima. Sal de cozinha. No sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio, costuma-se adicionar sais de iodo. Isso aqui as pessoas normalmente não sabem. Pessoal, quando você coloca sal na comida, além de cloreto de sódio, você coloca também iodo. E antigamente isso não existia. Isso aqui foi uma medida do governo. O governo, depois de alguns problemas de saúde em algumas áreas, o governo exigiu que ao sal de cozinha viesse adicionado o iodo. Então as pessoas começaram a adicionar iodo no sal de cozinha. Isso aí é lei, certo? O governo que obrigou os fabricantes de sal a fazer isso. O sal participa da constituição dos hormônios da glândula tireoide. A glândula tireoide ela fica aqui na garganta, ó. Glândula tireoide. E essas glândulas liberam um hormônio chamado tiroxina, e esse hormônio ele regula o nosso metabolismo. Então, a glândula tireoide, pessoal, ela é muito importante, porque ela produz um hormônio que regula o nosso metabolismo corporal. A falta de iodo pode provocar nas pessoas... pessoal, o que acontece? A tireoide, ela fica aqui, glândula tireoide. Ela libera um hormônio que regula o nosso metabolismo celular. Sem o iodo, a glândula tireoide ela para de funcionar ou reduz o seu funcionamento. Consequentemente, ela aumenta de tamanho, ela vai crescer. Surge uma doença chamada bócio endêmico, bócio, item C de casa. Vocês estão acertando a maioria, né? Na prova eu quero ver. Questão 9. Considere um grupo de pessoas com características homogêneas no que se refere à cor da pele. Assinale a alternativa entre as apresentadas que corresponde às pessoas desse grupo que tem maior chance de apresentar deficiência de vitamina D e que estão mais sujeitas a fraturas ósseas. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, ó.
Vamos só recapitular aqui algumas coisinhas. Vitamina D. Como é que a gente consegue vitamina D? Tem vitamina D nos alimentos, só que normalmente nós conseguimos a vitamina C através da luz do sol. Vou explicar para vocês, ó. Na nossa pele, a nossa pele é formada de células. As células possuem membrana plasmática, certo? Toda célula tem membrana plasmática. Então, na membrana plasmática dos animais, na membrana plasmática das células animais, tu tem colesterol. Então, o colesterol nem sempre é algo ruim. Pelo contrário, o colesterol ele é muito importante para a nossa vida. O que não pode é ter o excesso de colesterol. Então, pessoal, nós temos lá, na membrana plasmática das células da pele, colesterol. O colesterol, ao entrar em contato com a luz do sol, ele se transforma em vitamina D, acredita? É lá, professor, o colesterol ele se transforma em vitamina D. E qual é a importância da vitamina D, pessoal? A vitamina D, ela auxilia na fixação de cálcio. Então, você se alimenta, nos alimentos tem cálcio. Então, quem faz a fixação do cálcio nos ossos e nos dentes é a vitamina D. A vitamina D ajuda a fixação do cálcio. Tranquilo? Tranquilo. Então, nessa questão aqui, se você fosse ler com calma, você ia ver que o item correto é o item E. A maioria está acertando, né? Item E. Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como frutas cítricas e arroz, são alimentos pobres em cálcio, e que raramente tomam sol. Então, quem é que vai ter problemas de fraturas dos ossos e deficiência de vitamina D? Quem não toma banho de sol e quem não se alimenta de alimentos ricos em cálcio. Item E. Ok? Muito bem. Segue o jogo. Os seres vivos necessitam de diversos tipos de sais minerais para o funcionamento eficaz das células. Na espécie humana, por exemplo, os íons de cálcio, dentre outras funções, participa da... Eu quero saber qual é a função do cálcio. Eu até já falei para vocês, acabei de responder. Função do cálcio, né? Vocês sabem que o cálcio, pessoal, o cálcio ele é muito importante para a gente. Olha que legal. Vamos lá, ó. Você se alimenta. Nos alimentos tem cálcio. Esse cálcio, pessoal, com a ajuda da vitamina D, ele é fixado nos nossos ossos e nos dentes, principalmente nos ossos. Entretanto, quando você precisa de cálcio, o seu corpo retira o cálcio de onde? Dos ossos. Então, por isso que é importante você estar sempre se alimentando com um alimento rico em cálcio. Por caso contrário, você está o tempo todo utilizando cálcio. O que acontece? Você vai retirar cálcio dos ossos. Os seus ossos podem ficar fracos, quebradiços. Aí você vai ter problema de fratura. Fratura, ok? Só que o cálcio, pessoal, ele participa também da coagulação sanguínea. Coagulação sanguínea. Como assim? Quando você leva um corte, depois de algum tempo não para de sangrar, o sangue ele não para de sangrar, o nome disso é coagulação sanguínea. Então, a coagulação sanguínea só ocorre por causa do cálcio. Outra coisa importante também, pessoal, é a contração muscular. Se você se movimenta para um lado e para o outro, se você está constantemente contraindo os músculos, você está utilizando o cálcio. Então, o cálcio é importante para a coagulação sanguínea, para a contração muscular e também para o fortalecimento dos ossos e dos dentes. Tranquilo? Item C, né? C de casa. Agora, o último assunto, pessoal. O último assunto. Ok? São apenas 5 questões. Vai dar tempo. Só preencher aqui, ó. As substâncias que se destinam a fornecer energia, além de serem responsáveis pela rigidez de certos tecidos, sendo mais abundante nos vegetais, são os... Quem é que fornece energia para a gente, pessoal? Qual é a nossa primeira fonte de energia? Primeira fonte de energia é os carboidratos. Segunda fonte de energia, lipídios. E a terceira, proteína. Se esqueça não, carboidrato, lipídio e proteína. Os lipídios, eles são mais energéticos do que os carboidratos. Entretanto, nós utilizamos os carboidratos como fonte de energia. Por quê, professor? Porque os carboidratos, eles se quebram mais facilmente. Belezinha? Então, a resposta aqui é carboidrato. Os carboidratos, pessoal, eles são sintetizados no processo de fotossíntese. Então, carboidratos e fotossíntese. Item E. Beleza? E. Vem aqui comigo.
Os polissacarídeos, pessoal, o que são polissacarídeos? Vamos relembrar, ó. Os carboidratos, eles são classificados em 3 tipos. Os carboidratos, tu tem os monossacarídeos, que são os mais simples. Tu tem os oligossacarídeos, são aqueles carboidratos com poucos monossacarídeos juntos, normalmente até 10. E tu tem os polissacarídeos. Polissacarídeos, ele é formado por milhares de monossacarídeos. Então, recapitulando, os carboidratos são classificados em monossacarídeo, oligossacarídeo e polissacarídeo. Os mais importantes são os polissacarídeos. Quais são os principais polissacarídeos? Ó, nós temos a celulose, a quitina, o glicogênio e o amido. Ok? Pessoal, para que você entenda, ó, a celulose é um carboidrato, é um polissacarídeo estrutural. A celulose, ela faz parte da parede celular das plantas. Beleza. Quitina. A quitina também é um polissacarídeo estrutural. A quitina faz parte do exoesqueleto de artrópodes e da parede celular dos fungos. Se você pega lá um caranguejo, a carapaça do caranguejo ela é feita de quitina. Ok? Lembrando que é um carboidrato. É açúcar, professor? É um açúcar. E, finalmente, o glicogênio e o amido. Glicogênio é a nossa reserva energética. Como é que nós armazenamos? O que é que nós utilizamos como fonte de energia? Carboidrato. E como é que a gente armazena essa energia, pessoal? Qual é o carboidrato que a gente armazena? É o glicogênio. Glicogênio. Ok? Nós armazenamos a energia na forma de glicogênio e os fungos também. Só que as plantas, a reserva energética das plantas é o amido. Plantas e algas é amido. Tranquilo? Depois assista essa aula novamente com calma, que é para vocês rever o que eu estou falando. Então, qual é a fonte energética dos fungos e dos animais? Glicogênio. Qual é a reserva energética das plantas e de algumas algas? É o amido. Então, aqui, ó, com calma. Na ordem, ó. Vamos lá, ele pergunta aqui. Principal forma de armazenamento intracelular de glicose em animais é o glicogênio. Nos fungos, glicogênio. E nos vegetais é amido. Então, tu vai procurar um item que tem glicogênio, glicogênio e amido. Glicogênio, glicogênio e amido. Item A. Item A de amor. Ok? Vamos para o próximo. Vamos lá, vamos para o próximo. Nos últimos anos, o açaí vem se destacando no cenário nacional como uma bebida energética, muito consumida por esportistas, principalmente halterofilistas, que consomem grandes quantidades calóricas durante os treinamentos. Seu valor calórico é devido a elevado teores de lipídios. Além da função energética, os lipídios são importantes por serem, função dos lipídios, pessoal. Pessoal, os lipídios, eles têm várias funções do nosso corpo. Vamos ver aqui, deixa eu destacar aqui algumas, ó. Os lipídios, pessoal, eles têm função estrutural, eles fazem parte da nossa membrana plasmática. A membrana plasmática ela é formada de fosfolipídio, que é um tipo de lipídio. Os lipídios, eles têm função energética, é a nossa segunda fonte de energia. Os lipídios, eles têm função hormonal, alguns dos nossos hormônios do nosso corpo são lipídios. Professor, para que servem os hormônios? Eu sempre me perguntei para que servem os hormônios. Os hormônios, pessoal, eles regulam o nosso metabolismo também. Não tem as reações químicas que ocorrem no nosso corpo, então os hormônios, eles regulam essas reações químicas. E alguns hormônios são lipídios, como é o caso da testosterona, da progesterona, do estrógeno. Belezinha? Os lipídios, eles têm função carregadoras. Algumas proteínas, elas são carregadas por lipídios. Então, os lipídios vai ter função de isolante térmico, isolante elétrico. Alguns animais, eles têm uma camada grossa de gordura, de lipídio, e impede que esses animais percam calor, como é o caso do urso polar. Então, os lipídios, eles têm várias funções. Vamos aqui para o item correto aqui nessa questão. Item A. São substâncias inorgânicas. Aqui já está errado. Ó. Pessoal, lipídios não são substâncias inorgânicas, são substâncias orgânicas. Então, o item A já está errado. Item B. São moléculas orgânicas, agora sim.
constituintes da membrana celular, ok? E que atuam como hormônios. Item B de bola. B de bola. Vocês pararam de participar, rapaz? Arrocha aí, coloca os itens. Vamos para a próxima questão. Me ajudem aqui, hein? É a fome, né? Tô terminando, viu, pessoal? Lembrando, assim que terminar aqui a aula, eu vou colocar o link da frequência. Se der errado, manda mensagem para mim no privado. E depois, pessoal, já ia esquecendo do principal. O principal, por favor, certo? Vou mandar o slide para vocês no grupo e vou mandar também o link da atividade de revisão. Tem uma atividadezinha para vocês de revisão. Vou mandar o link lá no grupo de vocês, ok? Façam a atividade, vale nota. E é uma atividadezinha, pessoal, muito parecido com a prova. Mesmo número de questões, os mesmos assuntos. A prova vai ser muito parecida com a atividade que eu passei hoje. Então, não se esqueça de fazer. Vamos logo terminar aqui. O fenômeno da transpiração é fundamental para a vida do vegetal, mas ele ocorre de modo a permitir a sobrevivência do mesmo, pois o excesso de perda de água na forma de vapor pela transpiração pode levar à morte do vegetal. Então, é importante que o vegetal ele transpire, mas ele não pode perder muita água, né, pessoal? Os vegetais apresentam várias adaptações para evitar a transpiração excessiva, de acordo com o ambiente onde vive. Que tipo de substâncias impermeabiliza o tecido vegetal contra a perda de água excessiva? Pessoal, olha para cá. Planta não pode perder muita água. Principalmente planta que vive em ambiente seco, com pouca água. Então, algumas plantas, elas se adaptaram a ambientes secos, como, por exemplo, aqui o nosso sertão. A carnalbeira é um exemplo muito comum. Pessoal, a carnalbeira, na folha da carnalbeira tem uma cera. Aquela cera serve para quê? Para evitar que a carnalbeira perca água por transpiração. Então, é uma adaptação. Então, essa substância, a cera, ela é o quê? É um ácido nucleico, é uma vitamina, uma proteína, um inorgânico, um lipídio. É um lipídio, ok? A cera é um lipídio. E tem que ser de casa. Última questão. Última, para me mandar o link para vocês, ok? Disse que até 11h30. Vai dar certo. Os lipídios são substâncias insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos, que desempenham diversas funções nos seres vivos. Um dos importantes papéis dos lipídios nos seres vivos é papel dos lipídios nos seres vivos, pessoal. Aqui é fácil. Servir como fonte de reserva energética. Ó. Item B de bola. Item B de bola. Agora eu vou mandar o link para vocês, ok? Aguarde aí.